retinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53, estamos gravando aqui no Alma Studios, Vida, Ideias e Criações. Tá assistindo esse vídeo ou tá nos ouvindo no Spotify, no Amazon ou qualquer outra plataforma de streaming? Já dá um likezinho no vídeo pro YouTube e começa a nos seguir nos outros canais, porque é muito importante para que mais pessoas façam parte e conheçam a nossa iniciativa, que é o TinoCast. Não é mesmo, Cuca? É isso aí. E aqui na sua tela, para quem tá nos assistindo no YouTube, tá aparecendo um QR Code que ele leva você para a nossa link da bio. E na link da bio do Instagram, você vai ter acesso a tudo que a gente faz aqui no Tino, todas as nossas iniciativas e também a nossa campanha do Apoia-se. Exatamente, você pode se tornar um atinado e fazer parte da nossa comunidade, nos ajudando nas pautas, nos ajudando a trazer os convidados aqui e fomentar cada vez mais essa iniciativa que já está quase completando 2 anos. Exatamente, 2 anos. Então, você pode fazer parte dessa nossa comunidade a partir de R$15 e nos ajudar aqui no TinoCast. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, mas antes de agradecer aos nossos apoiadores, o Tino vai ao ar toda quarta-feira. Sim, toda quarta às 20 horas. Você já tá ligadinho no YouTube, já pode nos assistir e também nos escutar em todas as plataformas. Quer Amazon? Pum, tem Amazon. Quer Apple Podcasts? Pum, tem. O que mais tem, Cuca? Deezer. Spotify. O Deezer. Tem o Deezer. Spotify. Em tudo. Deezer tudo. foi o teu pedido? Foi. Muito especial. Graças a Deus. Ai, tá no Deezer. Amazon Music é só pedir, Alexa, toque podcast TinoCast. Vai tocar. O último episódio. Toma. É isso que a gente quer. É chiqueza. Toma. É multitelas. Omnichannel. Omnichannel. Começar agradecendo aos nossos apoiadores: Differ Coffee, Padoca da Baixa, Laborama Cultura Organizacional e Livraria Vanguarda. Usando o cupom TINO nas compras da livrariavanguarda.com.br, você ganha 10% de desconto e parte desse valor é revertido para a gente. Agradecer aos nossos patrocinadores também. O Tino é patrocinado pela Incomum Cuidadores de Marca e também ao Parque Una. Imagine você trabalhar em frente a um lago com gente caminhando, se exercitando e curtindo o dia. Um lugar onde as pessoas se sentem bem, ele é aberto, te convida e inspira. O Parque Una é uma extensão do escritório. Você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com milhares de outros negócios que já estão em atividade por lá. Exatamente. E também, se quiser morar, tem como morar? Mora. Tu trabalha, tu mora, tu vive, tu curte. E pode ser 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, duplex. Estúdio. Quer do estúdio? Tem estúdio. Ju. Tem círculos no Parque Una. Toma! Viu? Tem tudo lá no Parque Una. É isso. Porque o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. E muita gente já tá lá. Em breve. Bom, quando sair esse episódio, a Incomum estará no Parque Una. Olha! Hoje o tema do nosso episódio é um tema delicioso. Tradição, marca e Bauru. O que faz um negócio simples virar tradição na cidade? Gestão de pessoas pode ser um diferencial competitivo? O que a psicologia te ensinou a entender melhor essas pessoas? Como equilibrar rotina e visão estratégica? E nada melhor que convidar uma referência, completando seus 35 anos de empresa e muitas histórias para contar pra gente. Nossa convidada hoje, Juliana Medeiros, empresária à frente do Círculos Lanches, onde atua há mais de 2 décadas, dando continuidade a um negócio familiar com mais de 35 anos de história em Pelotas. Formada em psicologia e com MBA pela FGV, une sua paixão por gestão de pessoas à construção de experiências marcadas pelo afeto e pelo cuidado. Lidera uma equipe majoritariamente feminina, com cerca de 90 colaboradoras, promovendo um ambiente onde trabalho, propósito e relações humanas caminham juntos. Bem-vinda! Obrigada, Alan. Tua Um prazer frase. estar aqui. A minha frase. Pum. Então tá. Minha frase não é minha, mas é uma frase que eu acho que fala muito sobre mim, me identifico muito e uso ela sempre. Que diz mais ou menos assim: não importa a posição que tu estejas, social, profissional, faça tudo sempre com muita força, determinação, amor e fé em Deus, que um dia tu chega lá. Pode demorar,
mas um dia tu chega lá. @ju.jbm é o meu @, e o do Círculos, né? @círculos.lanches, é isso, né, Flávia? Acho que é. É isso aí. Tem uns fakes aí, não se Tem uns confundam. fakes. Tem os fakes, Hoje também, time completo. Flavinha Barros. Quando a sorte bateu na porta, eu estava trabalhando. @FláviaXBarros. Que isso? Vá. Toma sorte. Vou aqui. Daniel Cuca Moreira. Tradição não é adoração às cinzas, mas é manter o fogo. Gustav Mahler. @Cuca em comum. Não, filosofal. Como é Não. que faz assim? Pra quem tá assistindo. Coração Cuidado com o símbolo. das galera. Símbolo errado aí. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. A gente, e o Círculos é arte também, né? Porque olha só, nessa vamos falar de... Vamos Ju, falar de tudo. bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada, tô feliz demais de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Alan, Cuca e Flávio. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aí. Podem perguntar o que quiser. Quem quer começar? O Cuca... Não, vocês não estão... Eu vou Cuca falar é agora. viado. Eu vou falar no ar, porque o Cuca mandou assim... Flávia, eu tenho muitas perguntas pra fazer pra Ju. Eu tenho muitas curiosidades. Eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado. Bora? Cuca. Vamos lá. Não vou começar, não. Eu só quero fazer uma colocação. A gente tá pra trazer ela há muito tempo, né? Mas ficava naquela assim... Mas se a gente trouxer ela agora, o que vai acontecer depois? Uhum. Então, É. agora a gente já tá numa maturidade, né? Já estamos, Aham. né? Então já dá pra trazer um sonho nosso de falar com Eu acho com que a foi Ju, uma assim. data muito oportuna, né? A gente acabou de completar 35 anos. A gente lança o segundo livro amanhã. E agora, hoje são 23. Dia 27, eu completo 20 anos de dedicação exclusiva aos Círculos, que eu voltei para Pelotas. Devo falar sobre isso, né? Então, essa semana é uma semana aí intensa de Nossa. comemorações, reflexões. Acho que vim na hora certa. Na hora certa. Super É. março, né? Super março. Nossa, super março. Me conta, 20 anos de Círculos, né? Quando esse episódio for pro ar, já vão ter completados esses 20 anos, né? O que te fez voltar para atuar numa empresa familiar? Tu estava fora há um tempo, aonde tu estava? E quais foram os desafios no começo ali de entrar nessa empresa familiar? Bom, desde sempre que começou os Círculos, eu ajudava meus pais, né? Eu era estudante ainda, estudei na Católica, o Círculos começou em 91, 95 eu comecei a fazer psicologia na Católica, sempre ajudava meus pais, me formei, não tinha emprego, eu queria muito, já sabia o que eu queria fazer, eu queria atuar em recursos humanos, trabalhar com gestão de pessoas, não me identifiquei com a psicologia clínica, quem me conhece sabe que seria impossível eu ser uma psicóloga clínica, porque eu falo mais com os pacientes, com certeza falaria, né? E então eu precisava arrumar emprego, né, como todo mundo recém-formado, não tinha talvez experiência que todo mundo queria e não podia ficar parada, precisava de dinheiro, né? Então, eu logo que me formei já fui trabalhar com meus pais, aí sim, como funcionária, carteira assinada, tudo certo. E aí voltei a estudar, comecei a fazer um MBA em gestão empresarial na FGV, até que em 2002 surgiu uma oportunidade numa multinacional em Rio Grande, uma professora, né, da faculdade foi convidada para essa vaga e ela tinha dedicação exclusiva aqui na Católica, não podia, e perguntou, posso indicar uma ex-aluna? E aí se eu puder, se vocês me permitem, dar a minha primeira dica, né, que eu falo sempre para minha equipe, para todo mundo que passa por mim. Faça sempre o seu melhor, né? Dê o melhor de si, mostre todo o seu potencial, porque tu não sabe a oportunidade que pode vir no futuro, né? Certamente eu fui uma boa aluna, fui uma boa estagiária, ela foi minha supervisora de estágio, e ela lembrou de mim, né, para me indicar para essa vaga. Fui trabalhar lá, me destaquei, participei de uma seleção nacional, fui trabalhar em Santa Catarina, onde era a matriz da empresa, tentando resumir um pouquinho aí. E aí, em 2006, o Círculos já tinha atingido um patamar melhor, já era mais conhecido na cidade, e a situação é a seguinte, existia o trailer do lado da Católica, e na quadra seguinte existia uma casa onde funcionava a teleentrega, e os meus pais não davam mais conta de cuidar, né, do trailer e mais da teleentrega, eles precisavam de alguém para ajudar a tocar o negócio. E aí, me convidaram para retornar para Pelotas, né, e para ajudá-los aí nessa caminhada. Eu costumo dizer que foi uma decisão muito difícil, talvez uma das mais da minha vida, assim, muito difícil, porque
eu amava muito o que eu fazia, eu gostava, eu estava muito bem profissionalmente, com grandes possibilidades. A empresa oportunizava isso. Então, eu tinha muita sede de crescer, de conhecimento, e eu achava que eu estava no lugar certo. Morando na praia, né, de Santa Catarina, faceira. Mas aí o coração falou mais alto e eu achei que eu tinha que retornar para Pelotas, tinha que continuar esse legado dos meus pais, honrar aí a história da nossa família. Decidi voltar, ainda bem, né? E tô aí, vou completar agora 20 anos. Meu Deus. Que eu voltei para Pelotas. Tem um filme que chama Na Roda da Fortuna, que é com o Tim Robbins. E ele é um inventor, e ele inventa um troço, e tu não sabe o que é ainda, e ele começa a ir nas indústrias. O filme se passa na década de 40, eu acho. Ele começa a ir nas indústrias para mostrar o projeto dele, para ver se alguma indústria se interessa para fabricar. E aí ele mostra um papel, assim, e nunca mostra pra câmera o que ele tá mostrando, né? Uhum. E as pessoas dizem, não entendem. Aí tem uma hora no filme que mostra o que ele mostrou. É um círculo. Aí eu queria perguntar, o nome Círculos vem porque o Bauru é um círculo? Ah, não. Eu não completei a história. É um círculo porque ele inventou o bambolê. E ele tava querendo mostrar, olha, eu inventei isso aqui. E as pessoas, não, eu não quero produzir esse negócio. Já existia, isso aí já existia. Círculos é porque o Bauru é circular. Não Por que é. Então? Porque existia em Pelotas uma padaria, né, que chamava Círculo Operário, que era do meu tio já falecido, Mário. E o Círculos foi comprado inicialmente pelo meu primo e padrinho Mário Filho. Eles queriam expandir os negócios, forneciam pão para o então proprietário aqui do espaço, aqui do lado da Católica, e o meu padrinho comprou esse trailer e colocou meu pai. Meu pai e minha mãe trabalhavam na padaria. Minha mãe era caixa da padaria e meu pai era motorista da padaria. E ele colocou meu pai para trabalhar ali, só que 3 meses depois ele disse, não tem condições de tocar mais o negócio, já tem outras operações. E aí ele ofereceu para meus pais, vocês querem comprar? Minha mãe disse, mas com que dinheiro? A gente não tem dinheiro. Eu financio para vocês em 3 anos. E aí minha mãe e meu pai abandonaram o trabalho e foram tentar essa vida de empreendedor. Por isso que Círculos Lanches vem de Círculo Operário. Mas dá para usar aí, né? Dá pra usar. Também depois a gente vai no imaginário, O né? que vocês vendem? Círculos. Círculos. Pra te dizer assim, o Tino surgiu quando o Cuca viu Boa. o vídeo do reitor. Do reitor. Contando a história do Bauru a história. com seu E aí João. foi bem na época das Fantástico aquele enchentes, vídeo. há 2 anos atrás, porque próximo de 2 anos atrás, que era em abril, maio, né? E aí ele procurou a Flávia, porque ele achou sensacional a ideia, e aí ele disse, vamos fazer alguma coisa, vamos buscar A época a gente tava muito deprê por causa da enchente, sim. né? E assim, uma baixa autoestima, né? E aquele vídeo mostrava uma época, um período que houve um conflito entre a Católica e os Círculos, e hoje tá todo mundo rindo e passou por cima disso, então eu achei, esse sentimento de mostrar que que as crises se resolvem e que depois a gente ri delas, é excelente, é o que a gente tá precisando agora. E aí que Exatamente. eu procurei ela, Alguns problemas trazem adorei grandes o teu ideias, vídeo, né? disse pra ela. Adorei o vídeo, vamos fazer isso para mais empresas, para elas contarem as suas crises e como hoje elas riem disso. Aí acabou que não rolou isso, que ia ser muito complicado achar as empresas e contar a história. E o Alan disse, vamos fazer um podcast. Aí ficou E naquela legal. dilema, um podcast, Mais um podcast. um. Né? Mas por que eu te disse isso? Porque essa história foi o pontapé inicial para o TinoCast estar no ar. E aí a gente conseguiu te trazer aqui finalmente. Foi uma tarde muito legal, a Flávia estava lá conosco, né? E eles foram falando, como se não tivessem mais ninguém, só eles dois, sabe? E relembrando como aconteceu, né? E eu saí de lá um pouco preocupada. Eu falei, ai meu Deus, será que vai sair um vídeo legal? E eu tenho que dar os parabéns pro cara da edição, que foi fantástico, o Henrique, né? Foi muito sagaz, assim. O Henrique Duarte hoje, só pra... Isso, o Henrique da voz do Henrique. Isso, e ficou muito legal, né? E ficou divertido também, né? Então, bem humorado, assim. E dava pra ver muito, assim, eu acho que a satisfação do meu pai
e do reitor, né, do Alencar, daquilo ter virado uma amizade. Uhum. Né? Um conflito que acabou virando uma amizade. Um dos lanches mais vendidos do Círculos é o Bauru do Reitor. Uhum. Né? Conta um pouco como foi esse conflito e qual foi a estratégia ali, qual foi as coisas. Na realidade, é o seguinte, o professor Alencar, ele assumiu a reitoria da universidade e ele queria revitalizar o entorno da universidade. Na época tinha trailer lá do lado da Dom Pedro também, e eu não sei... Não, deve lembrar que ali pela 13 de maio, onde eram os círculos, a calçada não era completa, era só um pedacinho de calçada e tinha um buraco, onde a gente colocava as mesas lá dentro, né? E ele achava aquilo feio, ele queria revitalizar aquele entorno ali. E rapidamente ele conseguiu convencer o proprietário do trailer da Dom Pedro a sair. E aí começou a saga que ele queria tirar os círculos ali. Meu pai, não, daqui eu não saio, daqui eu não saio. Sim, porque o salão dos círculos era ali. Era ali. E a minha mãe usava uma expressão, né? Ai, minha calçada. Minha calçada. Eu falei, mãe, não, a calçada não é tua, é pública, né? Não, mas a gente não pode sair a nossa calçada. Porque eles tinham um sentimento, e que isso depois voltou quando realmente tiveram que sair, que o círculo saindo dali ia perder a identidade, ia deixar de ser os círculos, as pessoas não iam nos acompanhar se a gente saísse dali, né? Que a grande mágica estava na calçada. E agora, a gente fazendo 35 anos, eu ouço muitas histórias da época da calçada, né? Então, o reitor, eles entraram nesse embate, o reitor queria que saísse, o pai não queria... Uhum. E meu pai é bom de conversa, né? Foi comendo pelas beiradas e disse, não, mas vamos tentar achar soluções intermediárias aí, que fique bom para a católica, fique bom para os círculos. E aí eles chegaram, depois de muito embate, num acordo para fazer uma obra em que os círculos fechassem parcialmente. Ficava fechada metade do trailer, e eles fizeram um pedaço da calçada, e depois a outra metade, para que a gente não precisasse fechar, porque não tinha como fechar, né? A gente tinha que trabalhar. E aí foram indo, e a partir daí, uma outra coisa que o reitor reclamava, mas eu não quero sujeira no entorno da católica. Não, mas a gente tinha uma pessoa que limpava o trailer todo dia, a gente fazia limpeza no final do expediente, e aí ele começou a frequentar os círculos, né, até para fiscalizar como é que funcionava essa limpeza, e aí ele resolveu comer um lanche. E aí o pai mostrou o cardápio, ele falou, não, mas eu queria ir com isso, sem isso, com aquilo. Ele foi montando ali, né, o Bauru como ele queria. E aí o pai teve a ideia, então, né, Bauru do pulo do gato, Reitor. de criar um lanche em homenagem ao reitor chamado Bauru do Reitor. Aí selou o acordo totalmente. Selou totalmente o acordo, e aí viraram amigos, né, e... Eu acho que o reitor também ficou bastante orgulhoso desse resultado, assim, né? Porque foi uma homenagem de uma amizade, né? E o meu pai sempre me fala isso. Acho que um dos grandes ensinamentos do meu pai é a valorização dos amigos, né? Aquilo que a gente... O poder das amizades na nossa vida, né? Porque família a gente não escolhe, a gente já tem, mas os amigos, aqueles de fé que a gente realmente escolhe e traz para perto, podem realmente transformar a vida da gente, né? Então... Uma história de uma amizade muito bonita, que se mantém até hoje. É tão legal de ver o encontro deles, assim, conversando, né? E que ficou marcada na trajetória dos círculos para sempre, né? Assim como o XB-Boom, o Bauru do Reitor. Quem quiser ver esse vídeo, encontra no Instagram. Tem, no Instagram, isso. Só rolar. O Flávio, há quantos anos atendendo círculos? Vai fazer 4 agora, em maio. E de amizade aí... Começou Começou junto. junto. É, Meu Deus, pra mim vocês são assim, ó. Muitos... Não, na época da pandemia, a Ju e 2 amigas dela, uma em comum comigo, criaram um projeto que se chamava Ecoa Satolep, né? Que era um projeto para fomentar e divulgar as mulheres empreendedoras, né? E estimular que seu negócio Muita mulher fosse... virou empreendedora na pandemia. Na realidade, foi isso que aconteceu, né? Pessoas perderam seus empregos, né, Flávia? E foram buscar oportunidades. E aí elas 3 se juntaram, vamos fazer isso, vamos dar espaço, vamos mostrar essas mulheres e tal. Começaram a pensar no nome, começaram a pensar na marca. E a Lise, que é a nossa amiga em comum, disse assim, a Flávia vai nos ajudar. Tu nos ajuda, a gente tá fazendo isso, vamos. Eu não me lembro o que era o nome, mas a gente mudou o nome, aí eu fiz a marca e tal. E acabei me tornando amiga das outras 2, né, que são a Tilara e a Ju. Então fiquei Tila. amiga das 3. A Tila é outro trio. E aí... E, na verdade, eu comecei com consultoria com a Ju, né? Ela disse, gosto muito do teu trabalho, vamos tomar um café, vamos. Como é que tu pode trabalhar comigo? Eu digo, não sei, não tenho mais agência, né? Não tinha mais agência na época. Disse, a gente pode montar uma coisa de consultoria, né? Não tenho equipe para trabalhar e tal.
E ela disse, então vamos tentar, quero teu trabalho comigo. Então tá. E aí ela já tinha uns consultores da administração e do financeiro. Me chamaram para uma reunião, me botaram a faca no pescoço. Ou vai. Saí apavorada. Digo, meu Deus, que gente, só sufocada, assim. Mas o que tu acha? E que resultado tu vai dar? E que não sei o quê? E como é que a gente vai aumentar a venda? São dos números. Pessoal dos números. Eu digo, tá, só um pouquinho. Não é só número, né? Se a gente for trabalhando imagem, quanto mais os círculos for desejado, automaticamente mais ele vai vender. A gente não precisa dizer, compre um Bauru. A gente tem várias outras formas de estimular a venda que não são pela venda. E aí foi. Aí hoje é todo mundo muito amigo e tal. Mas eu saí meio assim, sabe? Tipo, vão me pedir números. E é uma angústia que eu tenho. Porque as pessoas ficam, qual é o resultado que vai dar? De comunicação é uma ciência social aplicada. Não é uma ciência exata. Não consigo te dizer se tu botar 2.000 vai reverter em 4. É difícil, né? A gente precisa ir até por um tempo. Precisa ver o que... E aí mas acho que a gente surfa na mesma onda, assim, foi uma, né, eu sou muito grata, assim, pela nossa parceria, e como é bom tu trabalhar com pessoas, assim, que tu não precisa explicar as coisas, sabe, tu não precisa dizer o óbvio, as coisas fluem, e eu sou rápida, numa velocidade excelente, né? Muito adequada. Não, rápida sou eu, ela é ansiosa. E aí eu dou uma ideia, e a Flávia já vem com outra, já complementa aquela ideia, e ela me traz alguma coisa também. A gente se acertou muito bem, assim, né? A primeira ideia que existiu quando eu entrei em maio. E em 7 de julho era aniversário de Pelotas. E aí eu tinha essa ideia de, vamos fazer conexões, né? Não vamos botar essa coisa... Eu tenho muito essa coisa, essa concorrência. Vamos fazer conexão com outras pessoas que também são do ramo da gastronomia. Levar os produtos mais legais dos círculos, mais icônicos, para essas outras pessoas desenvolverem pratos, né? Que eram os sabores em conexão. Mas a ideia, eu acho que era muito mais simples. Eu nem lembro qual era a ideia, mas acho que era pegar uma pessoa, ver o que ela ia fazer. E essa aqui começou, né? Eu digo pra ela, eu planto a árvore na cabeça dela e nasce a floresta. É assim, é impressionante. Ela já me disse, por mais florestas, mais florestas. E aí ela disse, porque eu vou fazer com 3 pessoas, porque eu já pensei. Aí foi o Jorginho, o Caqui e o Vinícius Bistrô. E eu já conversei com os guris, nós vamos fazer vídeo, e nós vamos fazer não sei o quê, e agora nós vamos dar uma lembrancinha, e agora eu vou levar um convite que é um avental, e aquilo ia assim. E aí foi a primeira ação, que já foi um sucesso. Claro, aí terminou, e os guris disseram, muito bonito, gastamos tudo isso, mas e agora? O que nós vamos fazer para venda? Então é sempre assim, né? É sempre um jogo. Mas acho que tem, muito além da venda, tem aquilo que acho que é a nossa marca registrada, que é se conectar às pessoas, né? Criar memórias afetivas. A gente sempre fala que nunca foi, não é vender só Baurus, né? É estar junto com as pessoas. Então, eu acho que os sabores e outras tantas ações que a gente fez foi com esse intuito, assim, e por isso que deu certo, assim, sabe? Porque é a identidade dos círculos que está sendo ali colocada. A gente não está inventando porque está na moda, porque tem que fazer. Não, é como a gente é mesmo, entende? Então... E é como a gente acaba criando a nossa própria mídia, né? Ao invés de pegar um dinheiro e botar no rádio, lança um livro. Entende? Esse livro é a própria mídia. Ele se torna um assunto, ele conecta. Meia. A gente já tem 6. Acho que até mais, acho que são 8, Flávia. E eu já quero outra. Sem pressão. Acabou essa aqui, eu vou fazer outra edição da mesma ou vamos fazer outra? Que mesma edição da mesma? Nada, né? Vamos fazer outra. Se acabou essa, a próxima é a próxima. Eu tenho 3, falta o resto. Viu? Mas tem estoque dessas meias? Tem algumas meias ainda nas unidades, mas essa última, a dos 35. que é dos 35, não tem mais. Só o que tem nas unidades. Porque a gente fez uma ação no dia do aniversário nas unidades com os clientes. Acabou presenteando os 35 primeiros clientes de cada unidade com um copo e uma meia. Toma! E aí acabou que foi... Eles não sabiam, né? Eles não sabiam, foi uma surpresa. Que legal! E eu pude entregar para alguns aqui na 3 de maio. A gente tá vizinho de vocês, né? Sim! E foi bem legal ouvir histórias das pessoas. Assim, o primeiro casal que eu entreguei, ele disse, tu não vai acreditar, nosso primeiro encontro foi aqui nos círculos. E aí empolgados, começaram a contar. Então, é sobre isso. Muita história, né? Muita história. 35 Imagino, anos. todo mundo tem uma história. Tem. Todo mundo tem. Cuca, me conta uma história tua com círculos. Bom, eu estudava na Católica, né? Então, Tava sempre meio ali. caminho de casa do Diocesano até minha casa. Eu morava de frente do Birk. Diocesano. Do Diocesano, né? No Campus 2, né? Era o Diocesano. Era, na época de Diocesano.
E passava muito ali, né? Não me lembro de uma história assim específica, de um fato, mas a faculdade eu comi muito ali. Qual é o teu lanche favorito? X-coração. X-coração. E eu não gostava porque não tinha lá, porque agora eu moro no Laranjal, né? E na época da unidade do Laranjal não tinha lá, depois entrou, eu acho, né? Entrou. Aí A gente entrou pediu. e vocês fecharam. Fechamos. Aí, Tá, então eu vou fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta, mas vou fazer uma pergunta. Porque eu acho que é uma coisa que é interessante, assim, né? De pensar. Porque é um negócio que se expandiu com várias unidades e que as unidades têm personalidades próprias, né? Cardápios diferentes e tal. Acho que isso é uma coisa legal de colocar. Porque às vezes a gente pensa, se expandir, cada coisa for diferente da outra, perde unidade, perde força de marca. Na realidade, o cardápio foi crescendo muito ao longo dos anos. Do meu ponto de vista, cresceu demais, né? Mas era isso. Chegava um cliente ali, contava uma história pro meu pai. Ai, seu João, mas se tivesse um bauru assim, assado... E meu pai foi colocando coisas no cardápio, inventando. O Círculos foi aí o que iniciou com a função de ter lanches júnior, né? Tamanho menor, pão com gergelim, complementos que meu pai foi inventando, molho 4 queijos, molho cheddar, botar provolone no lanche, tudo foram invenções do meu pai. Só que o cardápio ficou muito grande, né? E isso tem um custo de produção alto para isso e tem um tempo de preparo. E como a gente tem uma questão de qualidade, que a gente não mistura as carnes na chapa, né? Se tá saindo bebum lá que é com cebola, é só bebum. Não tem coração na chapa ou um filé, é só x-bebum. Né? Então demanda um tempo na hora de produzir. Então tu vai lá, aí uma pessoa, uma família, uns amigos, sei lá, são 4, um pede coração, outro pede um cachorro quente, outro pede um bebum, outro pede um círculos, vão sair em 4 momentos distintos, não consegue produzir tudo na hora. E aí isso se reverte em tempo e as pessoas já pedem com fome. Ninguém pede assim, vou ter fome daqui a 30 minutos. Não, a pessoa já pede porque está com fome. Então, ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, eu fui tentando tirar algumas coisas do cardápio que nem tinham saída, né? Era uma saída muito baixa, por exemplo, o bauru com entrecô, o bauru com picanha, sanduíche da serra. Eu fui tirando algumas coisas do cardápio para dar mais agilidade, porque cada vez mais as pessoas estão com pressa. Aí surgem os órfãos, né? Tipo, eu tava assim. Surgiram alguns órfãos. E quando a gente vem para um universo menor ainda, que é a unidade móvel, por exemplo, ou o próprio food truck, que a gente tem um espaço limitado com uma única chapa, bom, aí tem que ser os clássicos mesmo, que é o Círculos e o Bebum. Né? A gente consegue fazer ali vegetariano e vegano para atender essa parcela que cada vez aumenta mais, né, esse público, mas a gente não consegue ter o cardápio por uma questão de estrutura física mesmo. Né? Hoje, o cardápio mais completo é o daqui da 13 de maio. Né? Mas a estrutura de cozinha é de unidade móvel, né? Mas é que são 2 chapas, né? O trailer é grande. Isso, são é 2 chapas. grande com Enquanto 2 tá chapas. saindo círculos, um tá saindo bebum no outro. Um tá saindo bebum num, tá saindo coração no outro, na outra chapa, entendeu? Sim. Tu consegue agilizar. Jogar melhor, né? Fazer. No food truck, na Felicidade Móvel, é uma chapa só. Tá. Na Felicidade Móvel, a chapa ainda é menor Mais ainda. a prensa, né? Mais a prensa. Porque, mas por aí exemplo, a prensa aí tu o pode vegano pensar... e o vegetariano acabam, às vezes, fazendo na prensa. Isso. Não, em dia de pico as meninas se batendo lá dentro, uma atrás, é na uma frente. destreza. Mas funciona bem, né? Funciona Elas têm uma super bem. sincronia absurda, assim, né? Quantos lanches vocês vendem num dia assim, ó? Tipo, uau! Aqui na 3 de maio, por exemplo, num dia muito bom, 600, 700 lanches, é bastante. Uma sexta-feira, assim, de bastante movimento. Caraca! Então, e qual é o 6 mais horas, vendido né? de todos? O X-Bebum e os círculos. 50% de tudo que a gente vende é círculos e X-Bebum. 50%. Os outros 50% é todo o resto do outro Aí cardápio, eu falo entendeu? que é 80, eu minto para as pessoas. Eu Flávia! falo 80% são só 3 lanches. E aí boto vegetariano junto ainda, que é o terceiro mais vendido. Mas aí a São os gente dois, tem né? ali os mais vendidos, que é o Círculos e o Bebum, sem dúvida nenhuma. O Bebum do Nutri acabou que tá Parou, aí né? entre os 5 mais vendidos também. Aí a gente tem o de filé, que é o Amoda e o Reitor, então tem uma grande variação assim, e o Turbo, que é a Colcatre Calabresa, e esses aí são os lanches mais vendidos. Mas Círculos e Bebum, sem dúvida, né? São os clássicos. Cuca, O que eu gosto, não,
O que eu gosto mesmo dos círculos é essa coisa que eu acho que tu respondeu um pouco agora, que não mistura os sabores na chapa. Então, quando tu pede aquilo, tu escolhe um sabor ali, aquele sabor vem claro, assim. Não é que nem em outros lanches. Tu sente o gosto que tu tá comendo, né? Que tu pede e vem uma pasta dentro, tudo misturado, e sobra aquele monte de molho que cai no plástico. Não, os círculos é um lanche organizado, é um lanche de virginiano. Sequinho, assim, sequinho se tu quiser, tu põe teu complemento, mas ele é... A gente pode fazer uma série de signos. O que os virginianos mais gostam do Bauru? Eu acho que tem uma coisa também que virou meio que uma marca também dos círculos que se difere muito dos lanches da concorrência, que foi o que tu falou agora, que é o lanche ser mais seco, né? Tu quer pedir mais maionese, ou mais vinho, botar um bacon, tu quer com molho, botar um molho 4 queijos, um molho cheddar, tu tem essa opção. Mas tradicionalmente o lanche é mais seco, justamente para tu poder sentir o sabor. Né, o sabor da salada, o sabor da carne que tu escolheu, o sabor do queijo. Essa é a intenção. E aí vem a maionese, que o pessoal que acha seco põe maionese. Quem quer, coloca mais maionese, né? Ou pede para colocar até mais dentro, a gente coloca, né? Às vezes vem uns pedidos mais exóticos de alguns clientes que pedem para misturar, fazer um xistudão mesmo, né? Dá para botar uma porção de alcatra, uma porção de coração, cebola, provolone, bacon. E a gente sempre fala pro cliente, a decisão é dele. Mas a gente fala isso, não quer que a gente mande à parte, porque vai alterar o sabor, entende? Tu vai morder, tem como sentir exatamente o que tu tá comendo, né? E a gente pergunta, quer que... Não, eu prefiro assim, bom, beleza, a gente faz, mas a gente sempre avisa. Né? Não é o meu gosto também, né? Eu prefiro uma coisa mais dia eu tava suave. Analisando, assim, mas por que é tão bom? Aí eu comecei a olhar, assim, né? aí eu vi que o pão tem uma não história é tão grosso de 35 assim. anos por trás. Eu acho que outros lanches, o pão é mais grosso, sabe? Eu olhei, não, é fininho o pão, deve ser isso, é menos pão, mais recheio, né, na proporção. Aí comecei a avaliar, assim, as coisas. Não, e a prensa também, ele vai esquentando o pão enquanto tu vai produzindo as coisas, depois ele prensa. Tem todo um guerê-guerê ali. A gente também não prensa muito o lanche. Isso também é um diferencial do círculo. A pessoa que é bem prensado, ok. Porque aí eu acho também que amassa muito, principalmente a salada. Né? Eu gosto de comer o lanche, a salada tá mais fresca ali, né? Então tem inclusive clientes que são mais exigentes ainda nesse sentido e pedem a salada depois da prensa. A gente prensa o lanche do cliente sem salada, abre, coloca o alface, tomate que ele pediu ali de salada, fecha e não prensa mais, né? Porque ele quer sentir ainda o frescor da salada mais ainda. Então tem essa opção também. Toma. Uma coisa que eu acho interessante também falar é porque isso, né? São várias unidades e se tu pede em todas as unidades, ele tem a mesma qualidade, o mesmo sabor, a mesma apresentação. E quando eu entrei, né? Tava tendo um treinamento, ou foi no ano seguinte, não me lembro. E aí tinha uma produção de todos os lanches, né, para um treinamento interno. Então tinha o pão, como é que corta até o fim, corta em que sentido, né? Como é que abre, como é que passa a maionese, quanto de maionese, como é que monta, então todos os passos, né, tem vídeos ensinando para que as pessoas, independente da unidade que elas trabalhem, elas passem exatamente pelo mesmo processo. A gente fez vídeos. Tem vídeos, a gente fez um trabalhão, Mas a gente fez vídeo de tudo. Porque o lanche não vai mudar. A gente fez vídeo, porque assim, ó, a maneira como tu corta o pão, né, falando especificamente, ele é serrado. Ele não é cortado, ele é serrado, porque quando tu serra, né, tu não amassa o pão em cima, então ele não perde ali o formato, a estrutura do pão. Então tem que ter uma certa paciência, um treino, porque as pessoas chegam lá no primeiro dia, né, ou com vícios de outro lugar, né, ou não esperam, tacam a mão em cima do pão e partem o pão. E aí destrói o pão na realidade, né, então a gente tem o cuidado de serrar, tu tem que fazer um movimento que a faca já é de serra para isso, né? Para cortar o pão. E aí também tem um tamanho, né? Tem uma posição onde tu corta o pão exata, né? Para ele ficar bem parelho, para tu poder colocar a salada de um lado. Ele é um pouquinho mais para cima, né? Não é bem no meio. Acho que o pão tá aqui, ele é um pouquinho mais para cima, não é no meio. Tem. Aí que não a é parte até da o fim, salada que é para não abrir menor, o recheio não cair para dentro do saquinho. Cheio das Toma. manhas. Eu quero voltar num assunto, tá?
Eu quero voltar num assunto, para depois a gente voltar pro lanche. Começou trabalhando como psicóloga, recursos humanos, estou aqui, super bem. Seu João me liga. Filha, vem pra cá, preciso de ti. Puta que pariu, e agora o que eu faço? Tá, e aí assim... que tu conseguiste aplicar, que tu já sabia da psicologia, num novo negócio de Bauru, de lanches, que era na Católica ainda, então tinha o desafio do reitor e tinha a calçada, e aí depois foi evoluindo para as outras unidades, né? Mas essa transição, assim, de sair da psicologia e ir para um negócio de gastronomia, o que tu conseguiste levar da psicologia? E não só isso, né? Qual foi o desafio aí de empreender na área da gastronomia? Porque, pô, é difícil. Controle de estoque, margem de lucro, contribuição, cliente insatisfeito que a ervilha não tá no ponto, não é? Então, é difícil, não é fácil não, né? Eu sempre falo, não romantize o empreendedorismo, não é fácil. Mas respondendo a pergunta do meu retorno, né? Difícil porque, assim como a gente vê várias histórias de outras empresas com segunda geração, quando tu chega, né? Aquele filho que chegou formado, né? O negócio redondo, funcionando, os funcionários ali super habituados a trabalhar no estilo de gestão da Dona Maria e de seu João. Aí chega a Juliana. Eles me viram assim com péssimos olhos, né? Minha chegada, as pessoas com os 2 pés para trás. O que essa guria vai inventar agora? O que ela vai fazer diferente? Tá tudo funcionando bem, ela vai querer inventar moda. Então eu cheguei assim com a máxima de humildade possível, tentando aprender mais sobre aquilo. Sempre com uma frase do meu pai aqui, ó. Quer mandar, tem que aprender a fazer, tem que saber fazer. Né? E eu fui para a produção mesmo, entendeu? Montar lanche, prensar lanche, trabalhar na chapa. Eu sei fazer tudo. Não faço habitualmente no dia a dia, mas eu tenho que saber, aquele ponto da carne tá certo ou não tá certo? Passou ou não passou? Esse pão tá sendo montado, tá direito ou não tá? A quantidade está ok? Como que tá esse processo? Porque tu entende da linha de produção também. E eu vim para trabalhar na teleentrega, que era em frente ao direito aqui da Federal, né? Meu pai e minha mãe tinham alugado uma casa aqui. E eles pouco vinham nessa casa, porque eles ficavam mais no trailer, onde tinha mais movimento, mais funcionários. Então, tava totalmente sem gestão. Aquilo ali eram os motoqueiros e os funcionários que lidavam com aquilo. Aí os motoqueiros, obviamente, no início me odiaram, porque eu comecei a tentar trazer processos, né? Eu falei, bom, eu preciso agora usar o meu conhecimento a favor dessa empresa, profissionalizar os circos. Eu cheguei, os circos não tinha nem computador, era tudo pego na mão. Né? Aí tu pega um pedido de um cliente lá, eu quero um bibum, né? Imagina tu anotando isso, sim, com aquilo ali, partida ao meio, não sei o que, salada pós-prensa, parará, ovo numa metade, tu tinha que escrever tudo aquilo a caneta, né? Toda vez que a pessoa pedia, pergunta rápido, tá pedia no telefone ou uma fila na tua frente, calcular aquilo na caneta, usando uma calculadora, né, que fosse. Então não se tinha processos, não se tinha absolutamente nenhuma ferramenta de gestão. E aí eu comecei a implantar computadores, sistema, treinamentos, mais treinamentos. Vamos padronizar isso. Junto quando eu cheguei, estava sendo inaugurada a cozinha industrial, né? Que também precisava passar por um processo de profissionalização para a gente ter o padrão. Então, hoje, como a Flávia falou, quando tu come um X coração ou um X bebum, a carne é feita lá na cozinha industrial, começa às 6 da manhã e ela vai para todas as unidades, aquilo é padrão. Então, cada porçãozinha já vem ali para cada Bauru. Né? Então, é tudo já pré-pronto. E as pessoas já têm a base de como é feito as receitas, de como é produzido, e todas as unidades têm que produzir. Então, a gente faz muitas reciclagens, as gerentes giram nas unidades para a gente manter sempre esse mesmo padrão. Mas o início foi bem difícil, Alan, né? Até por conta da equipe, assim, que como a equipe reagiria. E aí elas falavam depois para mim, depois que a gente ficou se dando bem, elas falavam, a gente tinha medo de ti. O que tu ia mudar naquele que já estava funcionando bem. E, na verdade, a tele era só pro atendimento. O lanche ainda era feito no trailer. Não, tinha uma cozinha ali. Tinha uma cozinha. Eram 2 mesinhas de plástico dessas da Coca-Cola, com os telefones com fio, que tu ficava assim, escrevendo com bloco. Que caía no meio da coisa e tu pegava o gancho de Era novo. assim,
E aí eu me lembro, acho que nós tínhamos na época uns 4 ou 5 motoqueiros, nós temos 10 fixos hoje, mas no final de semana a gente passa para 11 ou até 12 motos. Vamos evoluindo. E vocês são quem vende mais? Bauru? Eu não sei, hoje existe um mercado que não existia antigamente, né, Cuca, que é das hamburguerias, né? Eu acho que tem hamburguerias muito fortes na cidade que tem uma venda muito boa. Eu, particularmente, não como hambúrguer, né? Não gosto de carne moída, né? Mas eu sei que tem um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Então, e tem nomes de referência, eu acho que vendem uma quantidade bastante expressiva. E a gente tem outros Baurus em Pelotas, bem conhecidos também, que eu acredito que também tenham uma margem expressiva de vendas, porque a cidade é enorme, né? Quase 400 mil habitantes a gente está agora. Tem espaço para todo mundo e tem gostos diferentes para todo mundo. Vai ter aquele cliente que vai gostar do lanche dos Círculos, mais sequinho, mais do padrão, né? E vai ter aquele cliente que prefere um lanche mais gordinho, com mais maionese, com mais óleo no preparo. Tem gosto para todo mundo, espaço para todo mundo. Sabe o que tô pensando agora na frase da Flávia? Que, tipo, quando a sorte passar, eu estava trabalhando, né? As maiores empresas de gastronomia no ramo de lanches e de hambúrguer, pensando assim aqui em Pelotas, elas têm processos bem estabelecidos. Vou dar um exemplo de hamburgueria que eu acho que os processos são bem legais. O Johnny Jack. É super rápido. Eles têm um processo de qualidade que é o mesmo. Então, tem tudo estabelecido, tudo porcionado, tudo certinho. O que acontece? A pessoa, quando ela está crescendo, está em ascensão, se ela não tem um processo estabelecido desde o começo, fica difícil essa expansão. Ela começa a não entregar qualidade mais, né? E aí começa a perder qualidade e tudo mais. Então, quanto mais organizar esse processo desde um primeiro momento, é muito mais fácil de expandir depois, né? Hoje, os Círculos têm 3 unidades, mais as móveis. Então, chegam a ficar 5 unidades. 4, é a Deodoro, a 3 de Maio Food Truck e a Felicidade Móvel. São 4 no total. A cozinha industrial não tem venda na cozinha industrial. Mas tem a da Fernando Osório. É o Food Truck. É o Food Truck. Tá. Isso. E aí depois tem a Felicidade Móvel. Então são 4. 4 unidades. São 4. 4 unidades e a cozinha industrial. Quais são os desafios que ninguém sabe, que ninguém vê para operar 4 coisas diferentes? 4 restaurantes diferentes. São 4. Todas as mudanças do mercado impactam no teu negócio, né? E a gente teve várias nos últimos tempos. A gente está nesse momento numa que é essa crise aí do petróleo, do diesel, né? Que a gente já começou a receber mensagem de muito fornecedor, de embalagens, né? Que os preços, com certeza, vão disparar. A gente está numa crise hoje, no momento que carne e queijo também estão disparando. Então, essa questão do abastecimento da matéria-prima é um ponto-chave para quem trabalha com alimentação. Então, tem que ter uma parceria muito sólida com teus fornecedores, né, para garantir que tu vai receber a mercadoria no padrão que tu precisa. E no nível de exigência que tu queres, mas é difícil, né, porque e essas mudanças no mercado, essa suba dos preços, tu tem 2 saídas a tomar. Ou invariavelmente, tu vai ter que repassar isso para o teu cliente, ou tu vai baixar a qualidade e vai baixar o padrão do teu produto. Isso nunca foi uma opção para os Círculos, né? Então, esse ano, com todas essas mudanças, a gente teve agora, em março, um reajuste nos preços. A gente segurou até onde dava, mas aí a gente precisou reajustar. Porque é isso, o custo de tudo, absolutamente tudo, está muito caro, né? Então, isso eu acho que é um dos grandes desafios. E aí, fazer também com que esses insumos que cheguem na qualidade que tu precisa, eles sejam trabalhados para chegar num padrão de excelência. E o nosso lanche, ele é feito por pessoas, né? Embora tenha treinamentos, tenha reciclagens, a gente vai ter um agora em abril, são pessoas. Então, trabalhar a gestão de pessoas, né? Motivar essas pessoas, fazerem elas se sentirem parte, pertencente. A gente teve a festa agora, né? A Flávia estava lá. E quando a gente for começar a pensar na festa, eu falei, olha, eu tenho um pedido. A festa tem que ser para a equipe. É a equipe que faz os Círculos acontecer todos os dias. São essas 90 pessoas que fazem. A gente começa às 6 da manhã para tu comer o teu lanche às 6 da tarde.
Entende? A gente já está funcionando, a empresa funciona quase que 24 horas. Então, essas pessoas, elas têm que serem sim valorizadas e merecem sempre tudo que a gente fizer por elas, porque elas são aquilo que movem os círculos, elas são a identidade dos círculos. E a gente, ao longo dos anos, foi criando estratégias, né, para estar com essas pessoas, e eu acho que a gente foi feliz nessas estratégias, porque a gente tem muita gente que está muitos anos com a gente. Né? Esse ano a gente tem 2 funcionárias que vão fazer 20 anos de casa, ano que vem a gente tem gente fazendo 25. A primeira funcionária do Círculos que foi contratada está conosco até hoje, né? Tem gente fazendo 15, 10 anos, então essas pessoas, e por isso que a gente chama de família Círculos, elas agregam os seus valores, as suas competências para o nosso negócio. E elas que fazem os Círculos acontecer. Quando eu fiz o filme de 35 anos do Círculos, que foi o filme desse ano... Lindíssimo, vale a pena assistir, tá no YouTube, no Instagram. Mas eu pensei assim, emocionante. Esse filme não pode ser um filme contando só uma história. Não, eu tenho que entender de fato o que é e a complexidade disso. E aí, nas primeiras conversas, eu pensei, não, vai ser simples. Quando eu comecei a entender a operação, eu fiquei assim, ó, fudeu. Como é que eu vou contar essa história? Num filme de 2 minutos e pouco. 3 minutos no máximo. O que eu faço? Meu Deus. Não, vai dar. E quando eu... Bom, primeira coisa, eu cheguei na cozinha industrial. Eu pensei, tem uma máquina que corta aqui, que limpa e que porciona e que... Era 6 pessoas cortando e limpando carne de um lado. De uma equipe só. Fazendo o toalete do carne. A toalete da carne. Todo porcionado. E assim, ó, se divertindo, concentradíssimas. E assim, a produção, chegava a carne. E, gente, aí tinha uma menina que fazia maionese. E eu, meu Deus, eu sei o segredo. Ah, pessoal, você tá me assistindo em casa? Eu sei o segredo da maionese dos Círculos. Vai ser sequestrado, Alan. Esse é o último episódio que eu participo do Chino. Mas o lance é a entender... mousse, tu viu? Fazendo a mousse. A mousse. Meu Deus. E assim, ó, faz muita diferença. Eu cheguei em casa falando pra minha esposa. Por que é bom? Porque tem bons insumos. Tem gente que tem padrão, tem uma receita, tem uma quantidade certa. Não é cada dia é uma coisa, assim... O fornecedor de ovos faz quantos anos que é o mesmo? Mais de 30 anos que é o mesmo. Mais de 30 anos é a mesma pessoa que entrega os ovos. Mas o que eu quero dizer, assim, ó... São muitas frentes e todo mundo muito engajado, né? Desde o Vitinho carregando e descarregando, né? Tem gente muito boa, né? Tem muita gente boa. E eles têm orgulho, de pertencer. Na festa foi lindo, entende? Porque tu olhava... Muito não dá pra reconhecer, né? Tipo, gurias, vocês vão ter que botar uma coisa aqui. Sempre de uniforme. Sempre de uniforme, com aquelas toucas. E chegaram, assim, ó, deusas, assim, irradiantes. Tu olhava uma entrando luminosa e radiante, tu pensava, essa aqui é colaboradora. Porque era dona da festa, era tão bonito de ver, assim, e eu passei nas mesas delas, depois, o que aconteceu com vocês? Olha aqui, só tem mulherão. E elas assim, era uma coisa assim, né? E quando passou o vídeo, né? Porque é um pertencimento genuíno. Não é um pertencimento, eu vou fazer isso para elas se sentirem parte. Não, eu vou reconhecer que elas são as pessoas mais importantes aqui. E é uma coisa que flui delas, assim, também. Quando passou o vídeo, aí, claro, né? Teve algumas pessoas que foram focadas, assim, né? Nossa, a festa que eles fizeram, adoraram, assim, de serem vistos, né? O reconhecimento, né? Que eles têm, né? Eu tenho uma coisa pra dizer que eu vou ter haters. Mas é uma opinião minha, não condiz com a opinião do TinoCast. Respeitem. Pessoal. Eu acho a maionese overrated. Tipo, eu acho que as pessoas têm na maionese uma loucura que eu acho que não representa. Por isso que eu não ponho maionese. Eu ponho mostarda. Né? Mas eu só tô me confessando e pedindo desculpa. 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso. É só pra gerar uma polêmica. Agora a gente mas pediu, tem gente, só dizendo, né? Tem gente que não come maionese, porque tem gente que não come maionese mesmo, sim. né? E tem gente que
eu acho que talvez não goste, talvez da nossa, tá tudo certo. Mas a maionese se tornou um produto do Círculos, Isso, assim como a mousse. Não dá nem muito para explicar isso, entende? Porque nunca foi pensada com esse intuito. Mas aí as pessoas começaram a consumir e a gente... peraí, vamos vender isso aqui, porque as pessoas todas querem, né? Então, a gente passou a vender. Aí a gente fez uns potinhos de 300, aí nunca era o suficiente. Não, quero pote de quilo. Né? Então chega no final de semana, a pessoa vai fazer um choripão e compra 2, 3 quilos de maionese. Eu conheço muita gente que faz churrasco Sim, e compra maionese do Círculo. E aí posta, olha meu churrasco, o sucesso que foi por causa da maionese do Círculo. Assim como a mousse de chocolate. Não, era pra ter uma A sobremesa. mousse é animal. A mousse não tem... Oba. Já a mousse não é... Porra, a mousse é muito boa. E a mousse, eu não sei, tinha uma... Porque tem um monte de lenda urbana, né? Eu não sei. Mas tinha uma lenda urbana, que fazem a mousse porque sobra alguma coisa da maionese, do ovo, da clara ou da gema, não sei. Não. Nada a ver. Na maionese, o ovo vai inteiro. São ovos pasteurizados, tanto para maionese. O segredo da maionese do Círculo. Pasteurizados. Ovos pasteurizados e o ovo vai inteiro na receita. Na mousse, a gente usa só gemas. Aí sim sobra as claras, que é uma quantidade muito grande, né? Porque o consumo de maionese é alto, né? Usa só a gema. Só a gema. Não é clara? Não, só a gema. Só a gema. E aí, o que a gente usa? A clara, a gente usa, mas é claro, uma quantidade muito menor do que sobra, para fazer o bebundo Nutri, que ao invés de um ovo, são 2 claras, né? Então, a gente usa essa clara. Mas sobra muita clara. A gente não tem o que fazer com essa aumenta a proteína clara. e diminui calorias. É todo então, vocês vendem essa clara? O que armazenam? Como é que... Não, a gente não vende. Acaba que descarta essa clara aí. Às Alô, vezes você que tem uma academia, que tá precisando de claras. Uma vez eu perguntei pra Ju, ficar o bombado. Rodrigo me mandou comer mais clara do que, tipo, um ovo mais uma clara. O que tu faz das claras? Mas até pra ir pegar. Não dá pra fazer um whey? Assim. Dá pra fazer, né? Não sei qual Omelete é a de claras forma as do whey, pessoas mas... fazem, né, também. Mas a maionese, por exemplo, só na unidade da Deodoro, por exemplo, num dia bom de movimento, pra tu ter ideia da quantidade do consumo, tá? Só na Deodoro, mais ou menos 40 baldes por dia. Aí são 3 quilos em cada balde, são 120 quilos só na Deodoro. Sem uma dúvida, quantidade... quem tá errado sou eu. Quem tá errado sou eu. Aí, Cuca, eu te pergunto. O Cuca em comum. Opa. Alô? Oi, Fabiano. Tudo bem? Tudo. Não, a teleentrega é na Deodoro, ali, o dos Círculos. Isso. Tá. Não, a Ju não tá fazendo pedido aqui. Pede pela nota aí. Agora tem a Tem nota cashback. aí. Tem Isso. Eu O link tá na bio. Tá, cashback, bio. Manda pra São Paulo, não? Ai, Vamos já. Já Não. mandei pra São Paulo. Tem Fabiano, bolsa térmica. abrir no Parque Una de São José dos Campos? Vamos! A Ju tá aqui, eu falo com ela. Tá. Ela vai amar. Tá, deixa comigo. Tá. Beijo, querido. Fabiano te ligou. Queria pedir um Bauru lá em São José dos Campos, mas eu disse que não dava. Mas aí, o que a gente pode fazer? Uma unidade dos Círculos em São José dos Campos. Olha aí. Já pensou em abrir em outros lugares? Já. Muito. Só vou falar, aproveitar que o Fabiano ligou, né? Falar sobre para quem tá nos ouvindo aí, para falar do Parque Una. As pessoas me perguntam muito, né? Por que não no Parque Una? Por que não no Parque Una? E recentemente a gente ganhou um cliente grande lá no Parque Una, uma empresa, tem nos contratado para eventos, né? Então a gente estacionou ali a Felicidade Móvel em frente à Casa Una, e aí o pessoal que frequenta o parque, moradores do parque, queriam comprar Círculos. Eu não posso vender. Né? E tá tudo certo, eu acho que eles estão certos, porque existem várias operações de comida no parque, tem que valorizar as pessoas que têm operação lá. Então, só para esclarecer, porque a gente não vende lá, mas a gente vai, se for contratado, inclusive reforçar que a gente pode ser contratado para casa do cliente, não só para a empresa. Então, quer fazer um evento na tua casa, a gente estaciona na frente da tua casa, faz os baurus na hora ali, e manda para São Paulo também. Eu própria já levei para amigos em São Paulo. Eu já levei pro Rio também. E toda semana eu entrego em aeroporto as pessoas levando para São Paulo. Teve até uma cena engraçada, vou contar essa rapidinho. Vai. Que no meio de uma tarde de segunda-feira, uma pessoa me chamou, né? Era sempre a esposa que encomendava o lanche, porque os sogros iam daqui e levavam. E aí, nessa semana em especial, o marido ficou encarregado de pedir os lanches, né? E ele esqueceu.
E aí, tipo, ele ligou assim, 4 da tarde, falou, vou sair às 6, né? Ele disse, olha, pelo amor de Deus, assim, a gente tá falando de um divórcio que pode acontecer. O que eu Crise preciso? conjugal. Por favor, essa mulher vai me matar. Eu esqueci. Falei, não, calma que a gente vai dar um jeito. E aí mandamos pro aeroporto e casamento que segue. Aí ficou aquela cena de cinema, assim, o cara embarcando e você checando, Bem correndo. assim, correndo. Aqui nós temos um bloco do nosso patrocinador, que é Una Pergunta, né? Que aí o Una faz uma pergunta para os nossos convidados. E aí o Fabiano mandou te perguntar que é o seguinte: que tipo de cidade se constrói quando negócios tradicionais conseguem atravessar gerações sem perder o vínculo afetivo com as pessoas? Ufa, que pergunta, hein? Difícil. Eu vou te dizer que eu tenho uma missão, eu acho, de vida quase, né? Porque o meu pai, ele se tornou... preciso falar deles, né? O meu pai se tornou meio que uma lenda, assim, uma figura meio folclórica, assim. Então, tem muita gente que ia nos círculos, ou até vai nos círculos até hoje, para encontrar o seu João, para conversar com meu pai. Porque não era só para comer o bauru, né? Queriam apresentar a namorada, contar que terminaram de curso, convidar para uma formatura, né? Muita gente de fora, que não tinha família aqui, então começavam a chamar meu pai de tio João, tia Maria, se aproximaram deles e aí queriam conselhos e tal. Então, sempre houve aquele acolhimento por parte da minha mãe e do meu pai. Então, continuar mantendo isso, né? Esse legado deles, trazer as pessoas para perto, é uma missão bem difícil, eu acho, embora eu me considere um ser social, né, faço amizade fácil, mas é difícil. Da minha mãe vem muito, eu acho, a garra, a coragem, a determinação, sem dúvida o Círculos chegou onde chegou, porque tem o coração e a alma da Dona Maria, isso é inegável, mas do meu pai vem isso, essa coisa do social, né, de trazer as pessoas para perto, de trazer as pessoas para fazer o lanche, como o X-Bebum, como o Bauru do Reitor, de ouvir os anseios do cliente, o que o cliente gosta, o que não gosta. Então, é uma missão que eu tenho, assim, difícil de continuar esse legado deles. Eu já estou há 20 anos aqui. Eu tenho uma meta, né, que é chegar até os 50 anos dos Círculos. Então, a gente fez 35 recém, eu preciso trabalhar mais 15, né? E, certamente, um dos meus desafios é manter as pessoas por perto. Não só a nossa equipe, que é maravilhosa, tem que deixar um beijão para eles, né? Mas também os nossos clientes. E eu acho que até então a gente vem conseguindo isso, porque o Círculos, ele tá atravessando gerações, né? A gente tinha aquele cliente que vinha, que estudava até no São José. Eu tenho vários relatos, assim. E aí foi fazer católico federal, aí casou, aí... Hoje traz os filhos pra Nossa, comer eu sou Círculos. testemunha, porque o Caetano pede baulu de colação. Viu? Olha aí, É do coração. outro fã de Casamento, coração. né? Outro fã do coração. Então, eu acho que isso é a nossa missão, de fato, né? Continuar mantendo essas gerações, trazer essas pessoas. Eu tenho um cliente querido, o Luiz Cláudio, que vem ele, sempre o filho e o neto. Né? Vinha ele, aí veio o filho e agora ele traz o neto, né? O Gonçalo. Então, é muito legal isso, assim, de ver as gerações passando e as pessoas criando esses laços. Acho que esse é o seu grande desafio, e manter a cidade em movimento. E a Ju é seu João? Ou a Ju é Dona Maria? Uma mistura, eu acho. Mistura. É uma mistura do seu João e da Dona Maria. Acho que tem muito do meu pai, dessa questão mais social, mais extrovertida, mas tem muito da minha mãe, do pé no chão, dos valores, dos princípios, de manter a qualidade, de cuidar das pessoas, né? Muito essa força, essa resiliência da minha mãe, né? Que diante dos desafios, como que a minha mãe reagiu ao longo do ano, ao longo dos anos, e todos os desafios que a gente passou, reage total. até hoje, ela tem uma força Não, e como bem incrível. disseste, o negócio ele é afetado pelo que está acontecendo no mundo. E daqui a 15 anos a gente não vai saber o comportamento das pessoas. Então, se a gente não se adaptar a esse novo comportamento que está por vir, que a gente não sabe qual é, tu tende a fechar o negócio. Isso porque mesmo. não adianta. Mas aí eu vou abrir um parênteses aqui, então, né? Eu acho que tem uma veia dessa questão seu João, né? Tem a história do Bauru vegano, né? Que é uma história também que já foi contada naquela mesma série. Que é muito legal. As gurias que são veganas, as gêmeas, né? Cabral. E aí elas pediram, não tiveram uma impressão legal, mandaram um feedback pra Ju. E a Ju, né?
que acho que essa coisa, meu desafio, eu acho que é uma coisa que tu já faz. Tu diz, que legal, não sei o quê, mas eu não sei fazer um hambúrguer vegano. Vocês querem vir até a cozinha e me ensinar a fazer e montar uma receita e serem... Então, as pessoas que criaram, existe então um Bauru que é criado por 2 clientes. Né? Então, isso é a veia ainda que se renova, porque já vai via Facebook, não bateu lá, ela não estava na chapa, mas é uma coisa que continua. O Nutri também. O convite do Rodrigo, convidar o Rodrigo, que é o Nutri, para desenvolver um lanche. Esse livro que a gente está lançando amanhã na Vanguarda, que já fica o convite aí pro pessoal olha aí, só. História e Sabor em Cada Mordida, é justamente para contar essas histórias aí dessas pessoas que foram agregando os seus talentos, as suas emoções, os seus estilos, os seus gostos, né, nessa família Círculos, né? Então, a gente tem essa história do Bauru Vegano. Eu ganhei 2 amigas, né, porque elas não eram minhas amigas, eu só conheci elas de vista. E aí tem todos os sabores em conexão, tem a história do Bebum do Nutri, tem a história da Flávia, do trabalho da Flávia, dos outros consultores, da arquiteta que atende os Círculos. Os Círculos é feito de pessoas. Eu acho que o nome é Círculos, né? Por conta do círculo operário, mas eu acho que ele é muito esses círculos de pessoas mesmo. Acho que ele veio para... Foi bem escolhido por conta de tudo que representa pegou hoje. Outro sentido. E até no vídeo dos 35, né, uma ideia que foi norteadora foi a ideia dessa vida que circula na cidade. Né? A gente usou muito as cenas desses veículos, porque eles realmente espalham e fazem com que os círculos funcionem, né? Tanto que os insumos cheguem nas unidades e que os lanches cheguem nas casas das pessoas. Né? Então é uma vida que circula muito. Né? A gente até assustou o autor do livro, porque ele se apavorou um pouco. Mas tem todo esse pessoal para entrevistar, né? Mas essas pessoas é que fazem os círculos, né? E eu acho que tem que dar voz e evidência para essas pessoas, né? Eu acho que também isso é um pouco a marca dos círculos. A gente fica por trás nos bastidores. Quem é que está fazendo isso tudo acontecer, entendeu? Então, tem que valorizar. Mas uma coisa que eu vejo, tá? É que tu disse que tu tá nos bastidores, mas eu já fui uns 4, 5 eventos que tá lá a Ju, gurias, carne, com uma touca na cabeça, com roupa e tudo lá. Gurias, aqui, ó, fulano, porque é isso, aprendeu a fazer, né? Só que tu não é a pessoa que tá ali só nos bastidores ali, só coordenando. Não, tá a mão na massa também. Mas tudo. Eu acho que agora ela tá reconhecendo, inclusive, o quanto essa paixão pelo RH representa os círculos hoje. Né? Porque até então, abandonei a minha área e vim fazer Bauru. Não, né? A tua área nunca foi abandonada. A tua área que transformou os círculos no que ele é hoje, né? Nesses 20 anos, assim. E até, assim, uma coisa interessante, quando a Ju veio com a ideia do livro, porque é isso, né? Essas ideias que vão brotando, ela foi pegar o livro na casa da mãe dela, disse, tem poucos. Não queria reeditar, queria outro. Vamos fazer outro. Porque já teve outro livro? Já tem outro livro, foi lançado há 9 anos atrás, que é a Saga da Família que Acreditou num Sonho, que é o livro que conta como surgiu o Círculos, como meus pais se conheceram, como que surgiu tudo desde os primórdios lá, né? Sim, a história foi deles criado de o vida. Bebum, Bauru do Reitor, a história de vida deles, a minha história, a história da minha irmã, que hoje trabalha na Apple, nos Estados Unidos, é engenheira, né? Não é engenheira, ela briga comigo. Cientista da Apple, cientista é o cargo dela. Chique, né? Sim, é o cérebro da família, né? Então, e aí passa-se 9 anos, e aí eu tava na minha mãe, e minha mãe me entregou os últimos exemplares. Olha, Juliana, tá acabando, não tem mais livros, né? Que a mãe que guardava. Eu falei, Flávio, olha só, tá acabando. Flávio, tô com Acabei de sair aqui da mãe, que são os últimos livros, e eu fiquei pensando, tinha que ter outro livro. Mas ela trabalha naquela sede que é um círculo? Na Apple, ela tá trabalhando agora na Califórnia, ela trabalhava no Canadá, agora ela tá na sede principal, né? E ela tava aí nos 35 anos, ela veio participar conosco. E aí surgiu a ideia de segundo livro, a gente ficou meio na dúvida, né, Flávia, se ia ser uma segunda edição, o que seria. Eu falei, o Círculos mudou muito nesses 9 anos. Muita coisa aconteceu. Tem muita gente legal que tem que estar nesse livro. E aí a gente botou toda essa gente legal no livro. E como que tu lida com essa questão operacional, ao mesmo tempo de cuidar de pessoas e ao mesmo tempo de visão de 15 anos? Como é esse equilíbrio pra ti, assim? Tem algum lugar que tu atue mais? Não, eu sou mais administrativo. Lógico que acaba sendo mais estratégico, né? Mas como que tu... Mas eu acho que tem uma coisa da nossa cultura que a gente pega muito ali
na hora de fazer, sabe? Meu pai e minha mãe sempre pegaram e eu pego também. Então, tem uma coisa da estratégia, do administrativo, que durante o dia, que as unidades não estão funcionando, mas eu vou nas unidades também, para ver ali no calor da operação o que está faltando, se a gente está com algum gargalo, se a gente não está, se tem alguma equipe que esteja com algum profissional faltando, tem alguma manutenção, uma coisa, ver de perto, ver com os meus olhos, assim, e aí eu pego junto, porque eu também não consigo ficar ali parada, olhando as pessoas trabalhar com fila, com gente esperando, já que eu estou ali, então vamos agilizar para aquele lanche sair mais rápido ali, né, o cliente ficar mais satisfeito, então eu pego junto também. E o teu pai e tua mãe estão na operação hoje? Pouquíssimo. Por questão de idade, questões de saúde também, né? A vida deles é os círculos, né? Eles adoram estar aqui. Eles vêm de vez em quando, né? Minha mãe vai pro caixa, que é onde ela se sente na zona de conforto, e meu pai vai lá contar histórias e ouvir histórias. E dá para comprar círculos com dinheiro, com cartão de crédito, de débito, Pix e saco de pinha, né? Dá também, se precisar eu troco por mousse. No inverno eu tava desesperada por pinha e ninguém tinha, eu botei no meu Instagram, troco por pinha por mousse e colou. A minha amiga Raquel foi que te levou um saco de pinha. Olha aí, viu só, deu certo, entendeu? O importante é fazer negócio. Eu já tô vendo os caras chegar lá aqui na 3 de maio com um saco de pinha. Eu tenho troco por saco de pinha. Daqui a pouco vem com uma cenoura mousse. Que colheu. Não, a gente tem que dar um jeito, né? Volta e meia eu faço umas coisas no meu Instagram, assim, valendo uns círculos. Né? E é impressionante, né? Como é uma empresa familiar que tá na segunda geração. Pode ser que venha... Não sei, eu posso falar sobre isso? Pode ser que venha. Eu falo, a gente tem muitas conversas com a minha filha sobre isso, né? Minha irmã acabou não tendo filhos, então só tem a Helena hoje tem 12 anos, e as pessoas todas que vêm falar comigo sobre esse assunto vão na Helena, e aí, Helena, vai tocar um negócio aí, Helena? E eu falo pra ela assim, minha filha, eu quero que tu seja feliz, né? Independente da tua escolha. Se a tua escolha for tocar um negócio, eu vou te apoiar, mas eu quero que tu escolha, porque é difícil. Trabalhar com comida requer tempo, dedicação, muita dedicação e tempo de relógio, né? Então eu começo a trabalhar ali, eu chego no escritório 7h20, 7h30 e às vezes é meia-noite eu ainda estou trabalhando. Entendeu? Todos os dias, né? Se eu não tô lá presencialmente, eu tô no telefone, as coisas estão acontecendo e tem que ser resolvidas, né? Então, eu acho que tem que ter uma vocação. A Helena vem de uma outra geração, a gente vem de uma geração, né, que a gente fazia carreira, né? A gente vem dessa geração que o legal era tu fazer a tua carreira, tu ter um nome no mercado, tu ser reconhecida ou por ter tua empresa, ou por estar X anos nas empresas. Hoje em dia, os jovens, eles não querem mais isso. Eles querem viver experiências. Quantas mais, melhor, no plural. Então, eu fiquei lá 5 meses no emprego, 6 meses no outro e vão e trocam de cidade. A gente tinha muito antes, na minha geração, os pés mais fincados no chão, aquela coisa de tu estar na tua cidade. Hoje em dia não existe mais isso. Então, não sei, a Helena vai ser o que ela quiser, desde que ela seja feliz. Eu falo muito isso pra ela, não se sinta pressionada. Porque eu me senti pressionada para tocar o legado da minha família. Os meus pais não estudaram, a minha mãe nunca foi à escola, semi-analfabeta, o meu pai foi só até a 3ª série, eles não tinham nenhum conhecimento de gestão, eles queriam dar certo na vida. E agarraram a oportunidade com unhas e dentes. E eu não conseguia pensar, né, na possibilidade de não seguir isso, de não levar à frente, de não poder ajudá-los nessa construção. Porque se eu fiz faculdade, se eu fiz um curso de inglês, né, se a minha irmã está onde está, é por causa dos círculos. O que a gente tem é por causa dos círculos. Tudo que a gente tem. A gente não tem berço, não tem herança, nem nada. A gente era muito pobre, mas pobre mesmo. Meu pai e minha mãe vinham de bicicleta aqui para a Católica. Meu pai carregava minha mãe num bagageiro, minha mãe com uma sacola, com as mercadorias, meu pai pedalando ali. Então, eu não podia deixar isso para trás, né? Era uma questão, acho que muito mais do que moral, do que ética até, mas uma coisa do coração mesmo, sabe? De família. A Helena já está num outro patamar, a gente já tem ela hoje pode estudar numa escola particular, numa boa escola, tem acesso a bom curso, vive uma outra vida diferente, né? Então, ela que seja o que ela quiser, vamos ver. Eu vou ficar, com certeza, os ciclos vai chegar até os 50 anos, isso eu tenho certeza. Mas depois vamos ver o que vai acontecer. Legal. Mas ela com 12 anos já demonstra algum interesse, uma curiosidade, quer estar junto? Ela vem, ela já aprendeu o sistema rápido,
Essa geração também é muito perspicaz nessas coisas de tecnologia, ela já aprendeu o sistema, então ela vem aqui pro caixa, ela atende, ela não tem uma coisa chamada paciência, ela não tem, que eu acho que é muito da adolescência mesmo, né? Então ela fala pra mim, mãe, tu não vai acreditar. Eu falo o quê? O cliente me pediu todo o Bauru, cheio de detalhes. Quando eu fui confirmar, ele disse que era júnior. Tive que apagar e fazer tudo de novo. Eu disse, é assim mesmo. Como que as pessoas não sabem o que elas vão comer? Né? A indignação dela. Eu falei, mas é assim mesmo. Aí ela abandona o caixa, vai um pouco para as mesas, mas ela tem curiosidade, assim, de... E vê também eu trabalhando sempre, ela nasceu ali dentro também, Nasceu ali. E não come Bauru, não é muito de comer Bauru, não. Ela dá batatinha. A mousse, meu Deus. Tem que esconder dela. Mas Bauru, ela não é muito, não. O pedido mais bizarro que tu já viste já. Mais diferente, assim. Não sei, tem bastantes pedidos. A gente não diz bizarro, a gente diz que é exótico. Tá, vamos o pedido mais exótico. Essa misturança das carnes, pra mim, que eu acho que a pessoa não sente o gosto de nada, assim, né? Aí tem coisas mais corriqueiras no dia a dia. Eu quero tomate, ovo só com a clara, ovo só com a gema, eu quero ovo só numa metade, eu quero salsicha cortada em 4. Aí tu imagina que a salsicha é cortada assim, né? Pega a salsicha e corta em 4. Não, é na vertical, tem que ser na vertical. Aí, por exemplo, o cachorro quente com ovo, que eu acho também que não combina, mas tem bastante gente que come cachorro quente com ovo. É pra dar proteininha. Então, a gente, dentro das possibilidades, a gente faz, atende o pedido do cliente, se ele tá satisfeito. Mas atende sempre? Ou diz, não, isso não faço. Isso não. Teve, por exemplo, assim, uma vez me pediram tomates fritos. Eu falei, não rola, não põe tomate na chapa, entendeu? A chapa é pra carne, não tem como. Né? Acho que foi a única coisa assim, que eu disse que... foi a única coisa que eu lembro de terem pedido, assim. Eu falei, não dá pra fazer. Às vezes as pessoas querem a carne sem um tempero. Também não rola, porque a carne já vem temperada, entendeu? Eu falei, a carne já vem temperada. A gente faz o nosso tempero, um tempero completo que a gente que faz, a gente que produz. Aí as pessoas, você tem como lavar a carne pra tirar o tempero? Eu falei, dá pra fazer. Eu não aconselho, porque eu acho que perde o sabor da carne, mas as pessoas preferem fazer assim para não comerem o tempero da carne. Então, tem gente que leva o seu próprio pão, porque tem alguma restrição, ou porque prefere estar em alguma dieta, e quer, então a gente faz no pão da pessoa, o lanche, não tem problema nenhum, a gente faz. Dá-se um jeito. O importante é a pessoa sair feliz. Não é satisfeita, é feliz. E essa ideia do Nutri, ela é muito boa, né? Porque ainda mais agora que os alimentos são carbo e proteína, né? Tipo, tu ter um alimento que, comparado a um fast food, tipo, é muito mais saudável. Tu ter algo que se encaixe na tua dieta é sensacional. É assim, ó. Mais proteico, menos calórico, mais fibra. E né? tu come algo que tem o sabor. Gostinho da chapa dos círculos. Essa é a chapa. É a Uhum. chapa. A gente tem aqui no nosso Tino um bloco que a inteligência artificial faz uma pergunta para o nosso convidado. Então, prepare-se que ela está chegando agora. Se 2 lugares fazem o mesmo produto, o que faz um virar marca? E o outro só mais uma opção? As pessoas. Para mim, é a grande chave do sucesso. Pode ter processos, tu pode escolher muito bem a tua matéria-prima, mas eu acho que a diferença ainda está nas pessoas. Respeito muito a inteligência artificial, acho que a gente tem muito que aprender e tudo mais, mas eu acredito nas pessoas, eu acho que é elas que fazem a diferença. E eu acho que tem muito a ver também os negócios, né? Tem muito a ver com o estilo de gestão das pessoas, né? Como que elas carregam aquilo e como que elas vivem aquilo no seu cotidiano. Eu acho que diz muito sobre quem é o proprietário daquela empresa, daquele negócio. Eu acho que tu passa a tua marca pessoal pro teu negócio. E aí tu vai agradar o público A, B ou C, né? Então, qual é o teu propósito de vida? O que tu espera? Para que o no nosso caso, né? Para que o Círculos foi criado? O que a gente esperava? Qual que era o nosso sonho? Né? O que a gente foi capaz de abrir mão para chegar aonde a gente está até hoje? Então, eu acredito que no nosso caso, especificamente, primeiro o seu João, a Dona Maria, e depois todo mundo que vem, as pessoas que fazem acontecer todos os dias. E eu te pergunto agora, a visão, missão e objetivos há 20 anos atrás,
se mantiveram, mudaram? Porque vamos pensar no negócio, isso aí é a base de um negócio, né? Eu tô dizendo da tua gestão, né? Porque quem tá mais à frente hoje é a Ju, né? Das outras operações que não a 3 de Maio, ou tu opera também na 3 de Maio? Agora tá eu tô geral, tô em Geral, manda que eu resolvo. Agora eu tô em Faz teu todas. pedido aqui. Agora eu tô em Mas todas. assim, tipo, falando dessa questão de das pessoas e desse propósito, assim, tipo, o que tu percebe? Porque teve uma evolução, uma mudança do negócio de vocês? Teve muitas mudanças ao longo dos anos, né? Por exemplo, a pandemia foi um divisor de águas, né? A gente não podia comer no presencial, tinha que comer na teleentrega, e a gente teve muitos clientes que migraram e estão até hoje na teleentrega, entendeu? As pessoas, tem muita gente que não vai mais no local, prefere comer em casa. Eu sempre digo que é diferente de comer uma comida transportada, né? Agora mesmo vai vir um lanche daqui da 3 de Maio para nós aqui. É diferente de pegar o lanche ali saindo da prensa e abocanhar o lanche. O sabor é diferente. Então, a gente tem que estar muito atenta a essas mudanças do comportamento das pessoas, sejam em dieta, seja em função de pandemia, de restrição social, como foi o caso da pandemia, né? E muito atenta às mudanças do mercado também, né? Então, eu acho que o que mudou foi o comportamento das pessoas, essa questão da velocidade do mundo, essa coisa de ter tudo muito rápido demais, né? Eu ontem postei um negócio assim no meu Instagram, né? Eu acredito muito que a gente vive drops de felicidade, não dá para ser feliz todo o tempo. Mas quando tu tem a oportunidade de ter um drop de felicidade, de viver, pô, aproveita aquilo, larga o celular, olha no olho, conversa com a pessoa, tem um tempo de qualidade, entendeu? Então, hoje o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. A gente cronometra tudo, absolutamente tudo, né? As pessoas chegam sempre com um horário para sair, com outro compromisso depois, ou com tarefas em casa para fazer, e a gente precisou se adaptar um pouco isso, essa exigência aí do tempo, né? E porque a refeição, antigamente, era uma coisa que tu fazia de forma mais relaxada, que tu tinha um tempo. Hoje em dia, não. É tudo muito rápido. Inclusive, esse é um momento de que seria um relaxamento, passa também a ser uma coisa mais acelerada, e a gente teve que se adaptar a isso, assim, né? Então, eu acho que foram muitas mudanças ao longo desses anos aí, e ainda acontecem muitas mudanças nessa questão das dietas restritivas. A gente tem conversado, né, Flávia, sobre essa questão das canetas agora emagrecedoras, o que isso também vai impactar, está impactando já no mercado, né? Essa preocupação com a saúde, né? Então, por isso, essas opções fit também, né? Pra gente poder atender esse público também. Então, a pessoa vem, uma família, um grupo de amigos vem nos visitar, a gente pode atender o vegano, o vegetariano, a gente pode atender quem está na dieta, a gente pode dar um lanche júnior para quem está comendo menos, porque por conta de uma caneta emagrecedora, a gente tem que atender todo mundo, a gente tem que dar um jeito. Perfeito. Né? Na pandemia, o delivery representava 100% do faturamento. E aí houve essa mudança, já existia o delivery antes, mas quanto hoje representa, assim, tipo, um faturamento dos círculos? Hoje a gente ainda está com um presencial um pouco maior em função do número de unidades, que no Food Truck aqui na 3 de Maio são 2 contra 1 que é da teleentrega. Perfeito. Então tem um pouco a mais, digamos assim, uns 40, 60, eu acredito. Nossa, mas olha, 40% é entrega. Mas sabes por quê? Porque se a pessoa chega em casa... Imagina tu, tá? Tu chega em casa cansado, né? E aí tem o teu filho, tem as tarefas com o teu filho, tem que dar atenção pra tua esposa, tem alguma coisa de trabalho que tu queira fazer. Aí tu vai ter o teu tempo de deslocamento que tu ganha. Aí tu tomou teu banho, tu botou um pijama, um roupão no inverno, acendeu uma lareira. Tá, já me ganhou, já me convenceu. Eu vou pra casa agora. Chega rápido. Chega. Aí tu vai querer comer em casa, entendeu? Eu me lembro há muitos anos atrás, houve uma conversa assim de como que as pessoas recebiam os motoqueiros em casa, né? E eu tive uma conversa porque era uma curiosidade que eu tinha, né? E aí os motoqueiros disseram, dá de tudo. Imagina. Aí eu falei assim, roupa íntima também, mulheres e homens. Eu falei, mentira. Eu falei, achava que era mentira, vocês estão me tirando meu tempo, né? E aí eu fui ter essa experiência, eu fui fazer entregas nas casas das pessoas, sem falar, porque eu queria ter essa experiência, assim, de como que é chegar, né? E a gente até falou esses dias sobre isso, né, Flávia? Como que as pessoas ficam esperando em casa os círculos, né? Eu tinha essa curiosidade, tem gente que faz mesa aposta pra esperar.
monta a mesa. Tem lugar, né? Monta os lugares na mesa. Tem o lugar do bauru, o lugar do refri e tal. Tem gente que senta no chão, na frente do fogo e tá tudo certo. Tem gente que come na cama deitado, né? E aí eu fui. E as pessoas me receberam de mulheres e homens de roupa íntima, tipo, de pijama ou só de lingerie, né? E eu achava que isso não era possível, mas é possível. Os meus motoqueiros dizem que já entregaram para pessoas completamente nuas. Nuas. Completamente, assim, de entregar, né? Então... E tem gente que não quer ser visto. Tem gente que fala assim, ó... eu já vou pagar por Pix antes e coloco o pacote na porta da minha casa. E aperta a campainha e pode sair. A gente tem clientes assim, entendeu? E a gente faz. A gente aperta a campainha e o cliente... E vai embora. E o cliente espera sair pra abrir a porta. Entendeu? A gente também entrega em lugares mais inusitados. A gente entrega, Deus que me perdoe, em velórios, né? Então, tem toda uma descrição para entregar, né? A gente entrega em motel, entrega muito em motel. Lariquinha, larica. Sim, às vezes a pessoa não tá em casa, tá num lugar qualquer. No trabalho, pode ser numa praça, pode ser parada de ônibus, a gente entrega, rodoviária, aeroporto. A gente pediu no banco, no Sicredi agora, a gente trabalhou lá no evento do Sebrae. E aí a gente pediu, e aí eu mandei assim, a gente está trabalhando, nós somos parte da equipe, então a gente vai aguardar na frente. Aí o cara, Alan? sim, sou eu mesmo. Aí chegou a felicidade móvel. Mas aí quando é num lugar louco, assim, diferente, vocês só entregam para quem está cadastrado, ou qualquer um que ligar e entrega? Qualquer um que ligar. Eu tô aqui na esquina de não sei o que entrega. A gente, às vezes tem caminhoneiro, por exemplo, tá parado num posto. Aí a gente pede a placa, geralmente do caminhão, para identificar. Né? Porque às vezes chega num posto, aquele monte de caminhões parados, né? A gente pede a placa, e quando a gente entrega, por exemplo, no aeroporto, na rodoviária, a gente tem sempre o telefone do cliente, né? Porque geralmente a pessoa tá esperando, aí vê o motoqueiro com uniforme ou com o pacote dos círculos, já, né, se identifica, mas se não, a gente liga. A gente tem casos do cliente que dorme, não atende a porta, a gente faz de tudo para entregar, a pessoa esquece que pediu, dormiu e não tem jeito, a gente não consegue acordar. As pessoas já até pagou, às vezes, o lanche. Eu seria essa pessoa, certamente. Porque eu já peço com fome, né? Então eu aguento. Mas, o meu pai diz que eu sou o bonequinho da estrela, né? Que é quando tu deita, já vai fechando os olhinhos. Aí eu deito, eu me encosto, eu apago. Quando chego com a cabeça no travesseiro, já tô dormindo também, geralmente. Sim, ó. E na pandemia, que tu comentou rapidamente, caiu as vendas? Muito. Caiu muitas vendas. Não compensou o presencial com o delivery? Não, porque tinha muita gente com medo da contaminação, né? E tinha muita gente que não queria o contato com ninguém, assim, né? Nem com o motoqueiro. Teve umas pessoas que foram bastante restritivas, assim, né? Não sei se vocês lembram. Tinha gente que chegava em casa do mercado, lavava tudo, lavava sacola, trocava tudo de embalagem. Essas pessoas não comiam comida fora. Então, e fora que aumentou muito também as pessoas que estavam entregando, né? Muita gente começou a fazer comida e entregar também. Sim, né? lá no Laranjal mesmo, aquela unidade, tu comentou, né? Ela foi totalmente planejada, né? Era um negócio para ser exclusivamente presencial. Em nenhum momento as pessoas iam fazer entrega lá. Porque era justamente para trazer as pessoas. Estou chegando em casa, morava ali no entorno, passava, sentava, comia círculos, né? Ou passava, pegava e levava para casa. Essa era a ideia, né? Para ser uma unidade de praia. E aí na pandemia só existia uma opção: ou fazia teleentrega ou fechava as portas. E aí o que aconteceu no Laranjal, né? A gente foi para entrega. Então, tipo, a gente fazia 10, 15 entregas por dia na praia, a gente passou a fazer 80, 90, 100 às vezes, só para aquele público ali da ponte até o Barro Duro, né? Que é muita entrega. E aí acabou a pandemia, essas pessoas não voltaram para o presencial, eu tinha aquela baita unidade lá para nada, ficava todo mundo parado. Não valia a pena ter uma unidade lá, porque não se vendia mais no presencial. Só porque, claro, a entrega para eles ficou mais rápido do que era quando a entrega na cidade, né? Porque, obviamente, sai aqui da Deodoro para ir até a praia, por mais que vá direto, o motoqueiro vai direto para a praia, demora. Né? Um dia de chuva, como hoje, não sei se agora está chovendo ou não, aumenta o volume de entregas e o trânsito fica mais lento também, né? Para moto, mais perigoso. Então, o motoqueiro diminui um pouco, demora um pouquinho mais a entrega. E a gente fala sempre a verdade, quanto tempo vai levar para a pessoa poder optar se quer esperar ou não, né? É um direito do cliente.
Tenho muitos amigos que moram fora de Pelotas e a primeira coisa que fazem quando voltam para Pelotas, depois de um ano, depois de 6 meses, não sei o que é passar. Tem gente que come mais círculos morando fora do que comia quando estava aqui. Aham. Vira Porque- Pelotas e não comer os círculos Vira não é Vira Pelotas, né, É, Flávia? isso. É verdade. Nosso movimento aumenta muito no final de ano, as festas de Natal e Ano Novo. Muito, muito. Tem um E amigo as meu que ele pessoas- chega ali no pedágio, no último ali, Já pede. é a hora de pedir, porque ele vai passar Vai dar aqui bem pra pegar. certinho o Pegar. tempo. Pra pegar. E aí eu vejo as Eu pessoas faço me isso. falando assim, ai, meu último dia. Tive que vir, né? Eu tive que vir porque, meu último círculo, só o ano que vem agora. Tem gente que vem uma vez, a minha irmã mesmo vem uma vez por ano, né? Então, aí só o ano que vem agora pra comer círculos. E leva pra casa, tipo, ainda leva ainda pra comer na viagem, no outro dia. Muita gente come no outro dia gelado, né? Sim. Eu sou do Bauru quente, mas tem muita gente que gosta do Bauru gelado. Hoje, assim, que sensação que te dá olhar pra trás e ver esses 35 anos aí, né? Tipo, de 20 de operação, mas 35. Mas que sensação que te dá ver que, caraca, olha o legado. Que é um legado, né, gente? Pra cultura da nossa cidade. As pessoas falam que é o melhor X do Brasil, né? Ou X, ou Bauru, que seja. Mas que sensação que te traz O ver. sentimento de orgulho, né? De pertencimento, assim. Muito orgulho da história dos meus pais. Eu sempre falo isso pra Flávia, né? Eu sei da minha contribuição. Eu sei que eu profissionalizei os círculos, eu sei que eu fiz os círculos, especialmente essa questão de expansão da marca, né? Que é o trabalho mais específico da Flávia aí, do reconhecimento da marca, mas, puxa vida, meus pais vieram absolutamente do nada, Uhum. né? Para vender, vendi 1 Bauru, 2, 3, 5 numa noite e não desistiram, né? Persistiram, Uhum. acreditavam que o produto deles tinha qualidade, que era diferente do mercado e seguiram mesmo diante de tantos desafios. Como é que eu nem sou capaz de falar em desafios se comparado aos deles, entendesse? Então, o Círculos foi em 91, que foi em março de 91 que começou. Eles compraram o primeiro carro, que foi uma Brasília amarela, em dezembro de 92. O Círculos já tinha quase 3 anos, né? E aí foram depois melhorando de carro, aí veio uma Pampinha, aí veio uma Pampa com reboque, aí veio uma Paraty com reboque, até chegar a famosa Sprinter do meu pai, que todo mundo conhecia, aquela Sprinter que ele andava ali verde, né? Então, eu acho que o esforço deles, outra coisa, sem conhecimento nenhum, sem gestão nenhuma, sem saber nada da vida, cada real investido que eles ganhavam era reinvestido nos círculos. A gente brigava, eu e minha irmã, pô, mas peraí, vocês estão trabalhando fora, tá entrando mais dinheiro, e a nossa casa continua assim, não se compra nada para essa casa, não melhorou nada a nossa qualidade de vida, né? Com todo esse esforço, a gente nem vê mais vocês, porque todo o dinheiro que entrava, eles reinvestiam. 3 anos depois, eles já compraram o segundo trailer, que é o trailer que tem até hoje, Uhum. né? Então, muito trabalho, muita persistência, muita coragem. É o trailer que tá dentro do É o trailer que tá lá dentro. Que foi uma ideia também genial do meu pai manter o trailer, né? Que isso sim é cultural, de ter o trailer lá dentro. As pessoas vão querer tirar foto do trailer, que é a cozinha. E eu vou te dizer uma coisa, olha só. Como a gente às vezes faz leituras erradas do próprio negócio, no meu caso. Muitos anos atrás, eu assumi agora os círculos, eu tô na gestão total, vai fazer 3 anos agora esse ano, tá? Mas há muitos anos atrás, vamos botar aqui, sei lá, uns 10 anos atrás, meu pai e minha mãe falaram, a gente tá pensando em parar. Né? E a gente vai de vez em quando, e tu assume tudo aí e tal. E eu estufei, falei, É agora eu vou minha fazer hora. tudo que eu quero fazer. Aí contratei um arquiteto e fizemos um mega projeto para os Círculos da 3 de Maio. Lindo, 2 andares, elevador, uma coisa super moderna, arrojada, um ambiente diferente, né? E eu falei, vai ser agora. Nós vamos explodir, eu pensei né? Aí meus pais, eu acho que viram aquela situação ali. Juliana, a gente desistiu, a gente vai ficar mais um tempo. Eu fiquei frustradíssima, foi um banho de água fria, gastei uma grana no projeto. A gente vai te ressarcir o que tu gastou com o projeto. E me ressarciram. Olha a visão dos caras. Aí tá, eu Não comecei... tá pronta ainda. Aí eu comecei... Deixa um pouquinho mais em banho-maria. Aí eu comecei a atuar mais aqui, vim mais aqui e tal, né? E aí quando efetivamente eu assumi, aí já mais madura, a minha mãe falou assim, pretende fazer alguma mudança? Eu falei, não. Eu vou ficar um tempo aqui fazendo um diagnóstico. Depois eu te falo. Sabe que eu tenho aquele projeto engavetado? Ela falou, eu sei. Mas eu quero conhecer primeiro mais. Quero aprender mais. E aí eu percebi que ia ser um tiro no pé.
Se eu tivesse feito aquilo naquela época ou agora, o Círculos hoje estaria fechado. Porque as pessoas não querem isso. As pessoas querem o trailer, a muvuca, aquela fala alto, e as gurias, aquelas gurias que se batem, que não se batem dentro daquele trailer. É isso que é a cultura dos círculos. Eu ia tirar a essência dos círculos, entende? O que os círculos é realmente. O círculos é um trailer, é uma lancheria. Sabe que às vezes eu ouço comentários negativos no Google? Todos os comentários que eu ouço negativo no Google, dos círculos, nenhum é sobre o lanche, ou sobre a maionese, ou é sobre o barulho. As pessoas não entendem. Mas eu achei muito barulhento, né? Não é um Batuva, Sim, pessoas gente. estão tendo a primeira experiência. Isso, não é um Batuva, entendeu? Que tu vai, que é um lugar intimista, maravilhoso, né? Que eu amo de paixão Batuva. Mas é uma outra experiência que tu vai ter. Aqui é uma lanchonete. É um trailer que era na calçada até então. E as pessoas falavam alto na calçada, porque era a calçada, Sim, né? era A gente gritava o nome, não sei, vocês devem lembrar disso. Lembro. Alan, Aham. Cuca, Flávia, quando o lanche ficava pronto, não tinha pager, era no grito, Uhum. né? E era o grito, né? Então, assim, ó, essa é a essência pulsante dos círculos. Se eu tiro isso, eu tiro a referência. E ainda mais porque tu ia substituir, né? Tu ia construir no mesmo lugar uma outra coisa. Se fosse uma outra unidade, experiência. aí até, né, com uma proposta diferente. Agora, tu substituir era perigoso Eu mesmo. ganhei agora de 35 anos um presente da Rami, né? Aquela aquarelista, Ela né? teve aqui. Isso. E ela fez uma aquarela do trailer, né? E ela fez um vídeo, tá no Instagram também, muito legal, do processo de criação dela. Ela falou assim, Juliana, eu não estudava na Católica, mas eu ia pra calçada dos círculos. Eu ia paquerar. Entendeu? Eu ia encontrar as amigas. Era um ponto de encontro, de referência. Uhum. Entende? Então, assim, o fato do trailer estar lá dentro ainda é justamente para ter esse resgate histórico, essa referência do que foi os círculos, né? E o que é ainda. É essa conexão com as pessoas, essa proximidade com as pessoas que o trailer permitia. Tu estava ali, as pessoas enxergando o que tu está fazendo e tu enxergando as pessoas. Quase que praticamente no mesmo ambiente. Né? E Esse é uma o coisa Círculos. muito cultural de Pelotas. Né? É. Eu lembro, eu criança, indo na avenida, no canteiro da avenida, com meus pais, estacionar o carro, ligar o sim. pisca-alerta, aí vem De uma bandeja. Vem, Aí cara, coloca a você- bandeja no vidro ali, na porta. Aí, obviamente que eu já fiz isso com as minhas filhas, né? Porque Aham. deixa eu mostrar como é que a gente fazia antes. Na Ali época- tem gente que pede no carro. Tem Pra comer no carro gente ali. que pede pra comer no carro. Já fala quando pede que quer comer no carro. A gente embala como se fosse pra levar e a pessoa senta Come. no carro, bota um sonzinho. E o pisca-alerta, tu liga o pisca-alerta, tem? Não, isso Aí não, não tem tem mais. visão. Porque agora ficou, né? Antes era bem naquela quadra ali, né? Que as pessoas ficavam, a gente atendia. Isso na época dos tubos de maionese também, né? Que Aham. nunca não gosta de maionese. Agora Ah, os tubos. Eu até É, gosto, né? mas o Agora eu tubo vou de começar a maionese, gostar. o tubo de maionese também, né? A gente criou, não pôde mais usar por uma questão de exigência de vigilância sanitária. Ao longo dos anos foi mudando, era o tubo, era o sachê até chegar aos potes, né? E aí teve um aniversário dos círculos, eu acho que Flávia 32, e a gente teve a ideia de vender os tubos, né? A Flávia fez um adesivo lá, sessão nostalgia, e eu falei, no mês aí a gente vai vender uns 50 tubos. Eu falei, e eu inocente, comprei 50 tubos. A gente vendeu 550 tubos no mês. Não, acho que tu comprou Ah. 100 e nos primeiros 3 dias tinha vendido Gente, mais de 50. eu comecei em todos os lugares da Flávia, cidade eu acho que não vai dar. Eu acho que, que não vai dar. vendia tubo. Mas deve ter gente que comprou pra dar de presente. Pra Né? guardar Aí em tu casa, ficava porque com era, tubo, era e com depois tu maionese. pode Ah, pedir, A gente vende até hoje o tubo. Tem vende o a tubo, venda. entendeu? Entendeu? Aí era leva um só tubo o e tubo sem... Não, com tu a comprava maionese. o tubo com Com a a maionese. maionese. Ficava com o tubo e depois tu podia pedir a maionese e repondo. Ah. E agora a gente fez Tem pra a venda. festa, a gente fez... Aí na festa tinha o tubo também pra comer com salgadinho. E aí a gente foi criando produtos também para nos aproximar também dos clientes, né? E aí, não só as meias, né? Mas caneca, copo. Mas isso é uma coisa legal, porque vocês têm Livro. um olhar de valorização do local, né? E de arte também, né? Vocês fizeram um calendário com ilustrações do Gordo, o Gordo Musvik, que já teve aqui também. Vocês já fizeram outros trabalhos com eles. A caneca é personalizada, as meias têm um design, né? Tem um projeto Barros. da nossa designer, né? Mas
eles deixam de ser um simples objeto de lembrança e passa a ser um objeto de desejo. Né? Não é só mais uma lembrancinha. Não, é tipo, caraca, eu tenho a meia dos círculos. Não, a meia ficou uma sensação das pessoas postando com a meia, tô com a meia e tal, né? E as pessoas ficam já perguntando, vai ter outro modelo, e a gente coleciona as meias, né? Né, Flávia? E é dentro né, dessa Flávia? lógica Né, da Flávia? experiência, né? De que tu leve essa experiência não só ali enquanto tu tá, que aí tu tem mais aquele controle, né? Temperatura, ambiente, som, tempo de entrega, se vai chegar quentinho, né? A embalagem, forma disso, daquilo, né? O displayzinho da mesa. Mas depois em casa tu fica com aquela, né? Aquilo se mantém. A mesma coisa o livro, né? Tinha essa história, vai seguir a saga da família ou não vai? E aí a gente disse, eu queria outra coisa, porque é a história das pessoas. E a gente já tinha essa frase, né? Essa frase foi criada para as embalagens, para o papel acoplado, né? Que é o papel que envolve o lanche. Então, se criou o saco, né? Do Bora Ser Feliz. E esse acoplado foi ao mesmo tempo, quando a gente mudou o design das embalagens. E daí já tinha essa frase, né? Que é a história e sabor em cada mordida. Porque é isso, cada um tem a sua história. Então, tu olha aquilo ali, tu já te envolve emocionalmente, né? Com o lanche. E aí, a gente trouxe, então, essa mesma frase e a mesma identidade, né? Os bauruzinhos, que a Ju tem um bauruzinho tatuado aqui. O bauruzinho surgiu como carimbo do cartão Fidelidade. Aí ele foi ganhando outros espaços. Aí ele ganhou o trailer, ganhou o livro. Né? E aí essa coisa vai se multiplicando. A vai gente é o que a aparecendo gente em faz. vários lugares, Eu acho né? que é isso, assim, a gente é aquilo que a gente faz, né? No ano passado, a gente queria um presente pro Dia das Crianças. Todos os anos a gente faz uma festa para os filhos dos funcionários. A gente tem ali crianças de 0 a 12 anos, a gente tinha 80 e poucas crianças no ano passado. O pessoal faz bastante filho ali nos círculos, né? É um por um ali, quase. Segundo o Bica, a nossa maionese que é afrodisíaca. O Bica é o genérico. A gente quer o mousse. Eu digo que a música é afrodisíaco, mas... Não, eu não digo que é afrodisíaco, eu digo que o música tem Bica é muito engraçado, eu superpoderes. adoro ele. O Bica é uma figura, né? E aí eu falei pra Flávia, tava na moda o tal do Bob Goods, o caderno de desenho. Eu falei, peraí, a gente tem que ter um caderno. Alô, Flávia. Círculos, né? E aí a gente criou, então, o Happy Goods, né? Que é um caderno de desenhos que a gente deu para as crianças com os desenhos dos círculos, ilustrações dos círculos, né? Então, tudo que der pra gente trazer a nossa marca, fortalecer a nossa marca, né? Só que não é um fortalecimento de marca ao vento. Tem que ser coeso. O lanche tem que ser condizente, o sabor, o padrão, essas coisas tem que se conversar. Porque senão fica marketing por marketing. E não é isso, entende? Muita coisa vem natural, assim. Uma vez me perguntaram, né, da onde surgiu o slogan? Eu digo, o slogan não era um slogan. Né? Aconteceu que as pessoas vinham, comiam um lanche e postavam, dia do lixo, olha o podrão, e a Ju me mandava os prints. Poxa, é uma baita de uma qualidade, eu tenho um baita de um cuidado, a pessoa pega o meu lanche e diz que é um lixo. Eu digo, Ju, calma, isso é coisa, as pessoas querem se convencer que elas podem, elas estão num dia que elas precisam desse carinho e elas acham que não deviam estar comendo, então elas só querem ser felizes. Aí, quando eu queria tirar plástico da embalagem, né, que vinha num plástico, eu disse, vamos fazer um papel mais firminho. Nunca mais vão dizer que é lixo, nós vamos dizer para a pessoa que ela só quer felicidade, né, isso que ela quer no fim, porque ninguém comeria lixo de propósito. Aí, eu criei aquela embalagem, botei, oi fanático, cheguei, bora ser feliz? Não era um slogan. Era um convite para a pessoa postar, reduz plástico, geramos, né, instagramável, a pessoa vai gostar, reduzimos custo, inclusive, né, que se tornou mais barata a embalagem. Daí, em seguida, a Ju foi patrocinar o DDD 53. E daqui a pouco ela disse assim, o Pedrinho quer o slogan. Eu digo, que slogan? Aquela frase que a gente botou no pacote. Então, na verdade, o autor do slogan é o Pedrinho. E aí, aquilo se tornou o slogan. Padrinho. É o padrinho, Pedrinho. padrinho. E aí, a felicidade realmente se tornou um mote para tudo, né? Então, que aí legal. Virou tudo felicidade. Nós temos a nossa unidade móvel. Não, nós temos a nossa felicidade móvel. Então, tudo, a felicidade que circula. Esse é o conceito, a felicidade que circula. Ju, a gente tem um presente para te dar do nosso apoiador, que é a Differ. Café, coisa que é um boa. café 75% bourbon e 25% catuai amarelo. Olha, de torra média, frutadíssimo, especialíssimo. Belíssimo, eu amo café. Vou levar lá pro Centro Administrativo dos Círculos no Parque Una. Aí, ó. Este convite, a Flavinha já foi lá, mas para vocês irem tomar um café comigo, vai ser um prazer.
Muito obrigado, valeu mesmo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter feito o Cuca gostar de maionese agora também. A partir de hoje ele vai comer maionese. Tem Bauru Vai esperando virar vocês. Tem Bauru nos maioneseiro. esperando. Tem Bauru Que esperando, sucesso. tem Bauru esperando. onde é que E tá? Mousse. Ai, meu Deus. Acho que tá aí o Bauru. Era pra Chegou tá. a felicidade. Chegou a felicidade. Muito obrigado por Eu ter que vindo aqui. agradeço. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Adorei estar aqui, muito obrigado, sucesso para vocês aí, na vida de vocês e aqui no programa de vocês. É sempre uma honra para mim poder falar da história da minha família. Coisa Muito boa. obrigada. Esse foi o Tinocast. Muito obrigado por estarem aqui e bora ser feliz. Bora ser feliz. Beijo! Beijo, gente.